que a gente vai fazer para lidar com esse professor que está com medo, ou que está irritado, ou que está estressado? O primeiro ponto é que a gente tem que tirar o tabu que coordenação não pode lidar de forma direta com o professor. O que isso quer dizer? Muitas vezes a insegurança da coordenação vem ela fala assim: mas como é que eu vou falar isso? Mas como que eu vou conversar com ele? Mas eu não tenho especialização, eu não sou psicóloga para conversar. Muitas vezes o professor, de verdade, ele só quer ser ouvido. Às vezes você não precisa dar uma solução e muitas vezes não é isso que você vai fazer, solucionar o problema do seu professor. Pelo contrário, mas é conversar com o seu professor. Uma das maneiras mais simples de fazer isso é conversar, é alinhar, perceber que você anda irritado, queria saber o que está acontecendo, se você está bem. Olha como soa diferente de, nossa, você fica gritando com os alunos, você não está indo pontuar, você está indo conversar para verificar o que está acontecendo. São coisas diferentes. Quando a gente sabe que o professor está passando por uma instabilidade emocional, eu converso com ele, eu alinho com ele. Eu não pontuo e falo assim, você está errado. Isso é errado por causa disso, disso. Ele já sabe que ele é errado, mas ele não está conseguindo se controlar porque ele está instável. Por exemplo, a gente teve semana passada alunas que contaram que os professores falaram para os alunos não irem no dia 20, teve o fatídico dia 20, né? Para não ir na escola porque ia ter o ataque. Provavelmente aquele professor agiu impensadamente, claro, porque não está no papel dele, às vezes, falar isso para os alunos, mas ele agiu por medo. E aí, você não vai falar com eles assim, olha, isso é errado. Ele sabe que é errado. É claro que ele sabe que é errado. Ele já sabe, gente. Mas é importante que a gente converse. É entender por que ele está agindo daquela maneira. É, de fato, entender e se colocar um pouco no lugar do professor. E aí eu quero ensinar para vocês uma estratégia muito válida da gente fazer isso. Antes até mesmo de conversar com o professor. Quando eu vejo uma situação, eu passo por uma instabilidade dentro da escola, eu percebo o meu professor mais instável, eu, enquanto coordenadora, preciso me perguntar algumas coisas. Eu preciso fazer, a gente chama mapa da empatia. Vou passar de forma mais simplificada para vocês, mas é, de fato, você se colocar na visão da pessoa. Então, você vai fazer um mapa da empatia. Você vai analisar o que está acontecendo na vida daquela pessoa. É como se você tirasse os seus olhos de você e colocasse na vida do outro. Isso não quer dizer que você vai, como eu disse, desresponsabilizar seu professor, mas eu quero que você tenha esse olhar para conversar com ele de forma mais tranquila. Então, se o professor está com medo, você vai falar assim: o que está gerando esse medo no meu professor? O que ele assistiu, o que ele viu, o que ele ouviu que está gerando esse medo nele, que está gerando esse estresse? Quais situações estão causando esse estresse no meu professor? Eu preciso, enquanto coordenação, me atentar a isso. Com cuidado de entender que você é a coordenadora, mas você precisa se colocar. E esse mapa da empatia serve para você enxergar o mundo nos olhos do seu professor, porque em maioria de vocês foi professora, estava em sala de aula, passou pelas dificuldades que seus professores passam. Como eu e a Marcélia também passamos pelas dificuldades que vocês passam quando a gente estava na coordenação. Então, nem sempre é tão impossível. E é óbvio que, enquanto liderança, você não pode ficar com só isso na sua cabeça. Mas para conversar com o seu professor, é sim de extrema importância que você olhe para o que ele está passando, que você tenha empatia. O que ele está vivendo? O que ele está sentindo? Por que ele está se sentindo dessa maneira? Assim, quando você for conversar, você não fique insegura, porque você já pensou, você já consegue falar mais abertamente com os professores. E muitas vezes a insegurança é: será que ele vai entender que eu não estou culpabilizando ele? Se você colocar-se de forma empática, sim, ele vai.